Apresentaremos neste vídeo os transtornos alimentares descritos no DSM-5. Segundo o DSM-5, os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento, relacionado à alimentação que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete a saúde física ou o funcionamento psicossocial. Os transtornos alimentares são classificados em 5 tipos: pica, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo ou evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. É importante ressaltar que dentro de um esquema de classificação, os tipos de transtornos são mutuamente excludentes, ou seja, durante um único episódio, apenas um desses diagnósticos poderá ser atribuído. Apesar de uma série de aspectos psicológicos e comportamentais comuns, os transtornos eles se diferem nos termos do curso clínico, do desfecho e da necessidade de tratamento. Por se tratar de um tema alimentar, o DSM-5 nos traz alguns esclarecimentos a respeito da obesidade. Então, a obesidade é definida como um excesso de gordura corporal resultante do excesso prolongado de ingestão energética em relação ao seu gasto energético. Os fatores que conduzem à obesidade são fatores biopsicossociais, que variam entre os indivíduos. A obesidade, dentro do DSM-5, não é considerada um transtorno mental. Porém, existem algumas associações entre a obesidade e alguns transtornos mentais, como compulsão alimentar, transtorno depressivo, transtorno bipolar ou a esquizofrenia. Outra coisa também é que existem alguns efeitos colaterais de alguns medicamentos, como psicotrópicos, que também contribuem para o desenvolvimento da obesidade. O primeiro transtorno alimentar que iremos apresentar é a pica. Os critérios para fechar um diagnóstico de pica são ingestão de substâncias não nutritivas e não alimentares, ingestão de substâncias não nutritivas e não alimentares inapropriadas ao estágio de desenvolvimento, prática cultural aceita, contexto de outro transtorno e critérios para crianças e adultos. A seguir, falaremos um pouco mais sobre cada um deles. Características diagnósticas. A característica essencial da pica é a ingestão de uma ou mais substâncias não nutritivas, não alimentares, de forma persistente durante um período mínimo de 1 mês. Substâncias ingeridas variam conforme a idade e a disponibilidade, como papel, sabão, carvão, cinzas, detergente, tecido, cabelo, talco, giz, fios, pedras, terra, tinta, cola, gelo, tijolo e outros. A pica pode acometer adultos e crianças acima de 2 anos e de ambos os sexos. Pode ocorrer em mulheres durante a gestação. Em algumas populações, acredita-se que a ingestão de terra ou outras substâncias não nutritivas tenha valor espiritual, medicinal ou outro valor social. É considerada nessas populações uma prática culturalmente aceita ou socialmente normal. Sendo assim, estes comportamentos não justificam o diagnóstico de pica. A ingestão de substâncias não nutritivas não alimentares pode ocorrer durante o curso de outros transtornos mentais, como, por exemplo, transtorno do espectro autista e esquizofrenia. Um diagnóstico adicional de pica só pode ser feito se o comportamento alimentar for suficientemente persistente e grave para justificar a atenção clínica adicional. A idade mínima considerada para crianças são de 2 anos de idade. A exploração de objetos com a boca, ingeridos acidentalmente, não se aplica às características de pica. E a ingestão de substâncias não nutritiva e não alimentar seja não apropriada ao estágio de desenvolvimento. Características associadas que apoiam o diagnóstico.
Nenhuma outra anormalidade biológica é encontrada. Chega à atenção clínica somente acompanhando complicações médicas gerais, como problemas intestinais mecânicos, obstrução intestinal, perfuração intestinal, infecções como toxoplasmose e toxocaríase, em decorrência da ingestão de fezes ou sujeira, e também por intoxicação pela ingestão de tinta à base de chumbo. Prognóstico: negligência, falta de supervisão e atraso no desenvolvimento podem aumentar o risco para a pica. As comorbidades associadas à pica são transtorno de espectro autista e transtorno do desenvolvimento intelectual, em um grau menor, esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo. A pica pode estar associada à tricotilomania, que é o transtorno de arrancar o cabelo, e o transtorno de escoriação, o skin picking. Nestes dois últimos casos, em apresentações comórbidas, a pele ou o cabelo são geralmente ingeridos.